Fala web designer, beleza? Essa aula aqui eu vou te ensinar como que você cria um FAQ dinâmico, tá? Com categorias, beleza? Então, o que que você basicamente vai criar? Vai ter um FAQ ali, tá? E caso você adicione, por exemplo, uma nova taxonomia, uma categoria para uma pergunta específica, né? Ela vai aparecer no tab atual, no tab correto, né? De uma forma mais simples aí. Vamos começar a criar logo? E eu já vou até aqui mostrar para vocês, ó. Tá? Então você vê, na verdade essa não é a 54, 55, essa é a 54. Então, basicamente aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai utilizar, obviamente, o JetEngine e o JetTabs, são os dois aí que a gente utiliza para criar esse FAQ dinâmico. Nós vamos seguir basicamente esse passo a passo aqui, tá bom? E eu vou explicando, obviamente, para vocês, né, o que é cada coisa e por que cada coisa, né, obviamente. Tem coisas aqui que provavelmente vocês que já assistiram outras aulas aí da comunidade vai saber, vai entender, né, mas de uma forma básica aí. Primeiro ponto, né, a gente vai ter que criar o CPT. Na verdade, antes de tudo, né, a gente tem que instalar aí o JetEngine, eu já instalei, e eu vou ter que instalar também aí o JetTabs, tá? Então, vou chegar aqui na licença e eu vou instalar o meu JetTabs. Vou tomar uma aguinha só. Perfeito. Vou procurar o JetTabs e vou instalar aqui. Não sei se agora vai acontecer, galera, mas às vezes, ó, isso aqui fica carregando. Se você deixar aberto aqui, ó, no meu foi no caso, às vezes ele fica carregando muito. Nesse caso, você só atualiza a página que ele já resolve, tá bom? Então, vou atualizar o plugin aqui. Aguardando, beleza. Já ativei, vou dar um refresh aqui, tá? Eu vou aqui em Jet Plugin Settings, eu vou em Jet Tabs e vou ver aqui os widgets, para ver se está ativado o Accordion. Aqui, ó, Classic Accordion e tem o Tabs também, são os dois que nós vamos utilizar ali. Tá? Então agora o que a gente vai fazer? Criar o CPT, tá? Então venho lá no JetEngine, vou em Post Types, e depois eu venho aqui em Add New. Aqui eu vou colocar como FAQ, tá? Vou deixar como FAQ mesmo, beleza? Advanced Settings, vou tirar esse Res Archive aqui. E o que eu vou fazer aqui, tá, galera? Não vou adicionar nenhum metafield, eu vou deixar só o título e o editor, beleza? Tá? Porque o título a gente já é padrão, então vai ter o título padrão do WordPress. E o editor, porque no editor a gente consegue colar um conteúdo ali e ele já vai aparecer pra gente, beleza? Então aqui, basicamente, eu já criei o nosso CPT, tá? Agora eu preciso criar a taxonomia, tá? Taxonomia, galera, é meio, vamos de uma forma simples, tá? É meio que você categorizar as postagens que você tem dentro ali do Custom Post Type, beleza? Então, por exemplo, aqui em FAQ, ó, se você acessar, quando eu crio um novo FAQ, eu vou até já criar algumas perguntas aqui, tá bom? Ó? Pergunta termo 1, beleza? Eu consigo colocar aqui, ó, vou ir no Lorem Ipsum Generator. Isso aqui é legal a gente utilizar, né? Ó, eu crio aqui e só copio agora. Ó. Na verdade, eu vou deixar pouco conteúdo, né? Vou deixar isso aqui de conteúdo, tá bom. Só um parágrafo, tá bom. Um conteúdo, beleza? E é isso, ó. Beleza? Eu publiquei aqui e nada. Tá, eu já vou criar as outras perguntas aqui. Pergunta termo 2. A gente vai colocar assim. Aí eu vou colocar assim, pergunta 2, termo 2, T2. Pra gente saber que o termo 2 terão duas perguntas. E pergunta T3, tá? Pergunta T3. Opa, T3. Boa. Beleza, já criei as perguntas aqui. Isso eu nem coloquei aqui, ó, porque já sabe, né? Só você ir lá e criar sem problema nenhum, tá? Então no FAQ aqui, você vê que eu não precisei criar nenhum meta field ali embaixo. Eu criei aqui já, aqui ó, pergunta e resposta, acabou, tá? Não preciso ficar adicionando nem nada disso, tá? Então o que eu faço para criar uma taxonomia? JetEngine, Taxonomies, clico aqui em Add New e eu vou colocar aqui, ó, tipo de FAQ, beleza? Tipo de FAQ, tá certinho. Aqui já não faço mais nada, só adiciono a taxonomia. Aqui, na verdade, né, eu tenho que selecionar o FAQ, né, burro pra caramba. Tem que adicionar o FAQ porque eu estou falando que eu quero adicionar uma taxonomia de tipo de FAQ dentro da postagem FAQ. Se eu adicionar aqui, por exemplo, páginas, você vai ver aqui, ó, vou adicionar aqui para você ver, ó. Você vai ver que vai criar aqui dentro, ó, tipo de FAQ, tá bom? Aí se eu tiro,
atualizar, ele já sumiu, beleza? Então, ó, a gente vem em FAQ, tipo de FAQ, e eu vou colocar aqui, ó, termo 1. O que seria o termo 1, galera? Vou dar um exemplo. Um cliente meu, ele trabalha com a Microsoft, só que ali dentro tem Microsoft Clarity, Microsoft Copilot e etc. E eu vi lá, tem muitas perguntas só do Microsoft Clarity, por exemplo. Você pode criar um Microsoft Clarity aqui. Entendeu? Microsoft Clarity, Microsoft etc, etc. Eu vou colocar aqui termo 1, termo 2, só pra gente... Porque eu criei as perguntas, né? Então, por exemplo, tem que ter uma pergunta no termo 1, duas perguntas no termo 2 e uma pergunta no termo 3. Beleza? Agora, eu venho e vinculo aqui, ó, as perguntas. Ponto importante, eu sempre esqueço isso na taxonomia. Eu venho aqui em Jet Engine, Taxonomies, e eu tenho que colocar aqui a Hierarchical, tá? Por quê? Porque fica mais fácil de eu encontrar ele ali nas opções. Então, eu venho aqui, ó, Hierarchical, beleza? Vou dar um update. E vocês viram que eu tentei vincular por aqui e não tinha dado, né? Ó, agora, quando eu clico, ele tá aqui, beleza? Então, ó, termo 3, esse aqui é termo 2, esse aqui, termo 2 também, que é pergunta 1 e pergunta 2, e esse aqui é o termo 1, beleza? Vou atualizar e tá show de bola. Feito isso, galera, o que nós vamos criar agora, tá? Eu preciso criar aqui um query term, né? Todo mundo conhece, talvez, né, esse Jet Query Builder aqui, mas eu tenho que criar um termo, tá até escrito aqui para vocês, ó, para mostrar todas as taxonomias do FAQ, ou seja, nós temos 3, que é o termo 1, termo 2 e termo 3, certo? Então eu preciso criar essa query. Como que eu faço? Venho aqui, Query Builder, adiciono um novo, e eu vou colocar aqui, ó, term query, tá? Aí eu posso até vincular isso aqui, ó, para mostrar todas as taxonomias do FAQ. Aqui eu coloco terms, certo? Venho em taxonomia, tipo de fonte não. Venho em taxonomia e tipo de FAQ. Dou um add query. Beleza? Deixa eu dar um update aqui. Beleza? Então é basicamente isso que eu tenho que fazer, tá? Jet Engine, Query Builder, você tem que configurar desse formato aqui, ó. Tá? Term e tal, tipo de FAQ. Entendeu? A gente clica aqui, ó, Preview Results, que você consegue ver aqui, ó. Tá vendo que tem 3, ó? São 3 termos que eu tenho. E ele calculou certinho aqui. Beleza? Feito isso, nós criaremos agora, tá? Um Post Content Query. Para quê? Para que ele mostre para mim somente os conteúdos daquele termo específico. Como que eu faço isso, tá? Vou colocar lá, do termo atual, né? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Então, vou vir aqui, ó, e vou colocar query content term, vou colocar, tá? Para mostrar os pontos baseados no termo atual. Aqui seria post mesmo, tá? Porque ele tem que buscar o post. Aqui vai ser o FAQ. Aí eu venho em tax query e aqui que ele vai buscar para mim. Então, o que eu estou basicamente... Vou configurar primeiro, acho que é mais fácil. Tipo de FAQ, o field é o term ID e o terms é o current ID, tá? O que eu estou falando para ele aqui? Eu falo, ó, quando tiver lá no post do FAQ, certo? Um termo, esse específico termo, né, que é o ID, esse termo com o ID Y, eu quero que mostre, e etc. Beleza? Então, eu vou adicionar a query aqui. A gente pode ver que Query Builder e Query tá tudo certinho aqui, ó. Beleza? E agora a gente vem e... Deixa eu adicionar aqui certinho. E nós vamos agora criar a seção do conteúdo e a seção do acordeon, tá? Você vai entender aqui. A seção do conteúdo, basicamente, para mostrar o conteúdo de forma dinâmica. E a seção do acordeon é para mostrar o acordeon de forma dinâmica. Beleza? Então, vamos lá. Bom, eu venho aqui em... Deixa eu lembrar aqui que eu buguei. Modelos, modelo salvo. Vou adicionar novo e é uma seção, tá? Para você que está em inglês, aí é section, tá? E aqui é a seção de FAQ Content, basicamente, tá? Conteúdo. Então, vou colocar aqui, ó, FAQ Content. Beleza? Dentro dela, eu vou jogar somente um texto. Padrãozão. Lembrando, não vou ficar mexendo com design, nem nada disso, tá bom? Só vou vir aqui, ó,
texto, beleza? Venho aqui no texto, tags dinâmicas, current object field e o post content, tá? Post content, que é o conteúdo da postagem. Lembra aquele editor que eu não tirei lá do console post type? Então, ele puxa aqui, ó, aquele textinho lá é isso aqui, tá? Agora nós vamos voltar aqui e nós vamos criar o acordeon, tá? Eu venho aqui, certo? Criar seção de acordeon, beleza? Então vamos lá. Venho aqui, volto em modelos, tá? E agora eu vou adicionar o FAQ acordeon, beleza? E é uma seção também, certo? Agora nós vamos selecionar o acordeon, aquele do Jet Engine Tabs, é aqui que você vai utilizar, tá? Deixa eu voltar aqui e procurar ele por aqui, ó. Tá difícil procurar ele por ali, aqui, ó. Classic Acordeon. Eles mudaram, né? Deixaram na pegada do Elementor. Aqui, o que que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o Jet Engine Query, que é aquele Query Builder. Lembra o Query Builder? Exatamente. E aí, eu adiciono esse Query Content Term. Beleza? Query Content Term, tá? Lembrando que esse Query Content Term, não sei se vocês lembram, mas é o que eu fiz, tá? Para ele meio que buscar somente, para ele buscar mostrar só o do current term, do termo atual, tá? Nesse toggle aqui, o que que eu faço? Ou seja, ele está aqui, beleza, está mostrando o termo atual, eu venho aqui e coloco current object field post title, tá? Ou seja, aqui nessa query que a gente criou, nessa regra, vamos dizer assim para ficar mais fácil, nessa regra que a gente criou, eu falei para ele só mostrar aqueles do termo específico, beleza? Vocês vão entender o porquê disso. E aqui ele está mostrando do object field, current object field, o título, né? E aqui tem o editor e o template. Lembra que a gente criou o template lá de content? Ó, acordeon e content, né? A gente cria o content, certo? Vou publicar aqui para vocês entenderem melhor. É chatinho mesmo de se criar isso aqui, mas é isso. Agora a gente vai criar esse daí dinâmico, beleza? Então, ó, esse já está ok. Vamos criar a página e configurar agora do FAQ dinâmico. Então, venho aqui em todas as páginas, clico aqui e eu vou colocar aqui, ó, FAQ dinâmico. Vou clicar em editar com o Elementor. E agora a gente vai utilizar aquele tabs, tá? Aquele tabs do Jet Engine mesmo. Tabs. Aqui, ó. Beleza? Aqui, o que que eu vou fazer? Nossa, tá gigantesco também o título, né? Deixa eu já alterar aqui, senão já viu. 18. Vou colocar um Enter aqui. Beleza, ó. Aqui tá melhor, né? Show. Aqui eu vou criar um Jet Engine Query, Term Query, tá vendo, ó? Tá vendo que ele já apareceu 3. Por que que apareceu 3? Vocês provavelmente já sabem, tá? Por que que apareceu 3? Vou colocar aqui o seguinte, tags dinâmicas, cadê? Current Object Field, né? Na verdade, não, é diferente. Pera aí, deixa eu fazer o teste aqui se é esse mesmo. Acho que é o term name, tá? Acredito que seja esse mesmo. É exatamente esse. Termo 1, termo 2, termo 3. Depois a gente até altera o 2 ali para vocês verem que é isso daí mesmo, tá? E o template, tá? A gente utiliza, ó, vamos voltar lá. Opa, colocar aqui, FAQ, acordeon. Ó. Beleza? O acordeon aqui. Eu vou mudar, eu vou na verdade adicionar, tá? Eu vou colocar para cá para visualizar. Vou voltar lá pro Elementor mesmo, né? Pro painel. E aqui a gente vai criar mais uma pergunta, ó. Pergunta 3 pro termo 4, tá? Como que você faz isso? Você vem aqui, tipo de FAQ, coloca aqui, ó, termo 4, beleza? Vem no FAQ aqui, adiciona um novo post, né? Deixa eu só pegar um post novo, né? O mesmo post. Aqui, ó. Copiar isso aqui. Vou colocar pergunta T4. Pergunta T4. Vou colar. Vou publicar, mas tem aquele ponto, né?
preciso adicionar aqui, ó, aqui, ó, FAQ, o tipo, né? Tem que ser termo 4, beleza? Vou atualizar aqui e ele já apareceu para mim com a pergunta, ó. Beleza? Então, galera, explicando agora de uma forma mais fácil assim para vocês. A gente tem um FAQ por fora, que é o FAQ de tabs normal ali, tá? Nele eu configuro para aparecer os termos que eu criei, tá? Aqui dentro você vê que tem a pergunta 1 do termo X. O que eu fiz? Eu criei esse daqui para ser um modelo, para ficar de template dentro desse acordeão aqui. Entendeu? Dentro desse acordeão aqui. E aí, esse acordeão, basicamente, ele só tá aparecendo ele porque a gente criou aquele query, que é esse aqui, ó. Engine, Query Builder. A gente criou esse query aqui, ó, para mostrar, certo? O post, que seria a pergunta. O FAQ é um post. Quando você adiciona um post. Então, ó, isso é um post. E isso aqui é um termo. Como ele está separado por termo, cada post aqui também vai automaticamente separar baseado no termo. Beleza? Então, assim, Denis, quando que eu indico criar quando você indica criar um FAQ desse aqui? Eu mesmo dei um exemplo do meu cliente para vocês. É um cliente que tinha perguntas assim gigantescas. Muitas perguntas. E mesmo que não forem muitas perguntas, se for algo mais categórico, tipo assim, aqui tá falando sobre tal coisa, aqui tá falando sobre tal coisa, aqui tá falando sobre tal coisa, sei lá, pagamento, aqui tá falando sobre o curso e aqui tá falando sobre etc. Você pode separar e criar esse FAQ dinamicamente dessa forma que eu mostrei para vocês. Beleza? Então é isso. Espero aí que tenha gostado dessa aula. Espero que tenha, obviamente, te ajudado. Tamo junto e até a próxima.